Pois é, prefeita, eu queria esmiuçar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu entendi a lógica da prefeitura em não querer fazer a intervenção administrativa, conforme está prevista na própria Constituição da República. Se o poder público entende que precisa fazer uma intervenção na propriedade privada, a bem do interesse público e da coletividade, não tem problema de se fazer. Eu entendi a lógica. Mas será que aí não vem aquela reflexão assim, se eu não fizer a intervenção, porque a intervenção administrativa bastava, é ruim a gente falar isso, mas bastava uma canetada. Sim. O decreto publicado, a prefeitura já assume o hospital no outro dia. Por causa da situação gritante, agravante, porque se eu recebo, por exemplo, um relatório dessa natureza que a senhora recebeu, de 300 páginas falando que o hospital, eu fico pensando o seguinte, quem vai ser atendido daqui meia hora? Como é que vai ser atendido o paciente daqui 30 minutos? Em quais condições esse paciente vai ser atendido? Então, será que a alternativa melhor não seria essa? E eu também faço essa pergunta para saber o seguinte, como está sendo feito hoje, que ainda não tem o hospital, o atendimento que vocês estão organizando. E aí, continua nessa situação do hospital da criança? Perfeito a sua análise, mas uma intervenção litigiosa nesse momento, eu não conseguiria nem corpo técnico com tempo suficiente para atender do dia para a noite. Poderia haver um boicote dos funcionários, é isso? Poderia não. Aconteceria. Vocês calcularam isso lá? Justamente porque eles não aceitaram. Né? E eu não falo generalizado, tá? O corpo clínico tem interesse realmente que essa ajuda aconteça. Mas junto com o Ministério Público, nós também pensamos nisso, né? E nesse limbo, né? E nesse tempo, a cada hora várias crianças estão precisando. Então, nós nomeamos, primeiro, que o que aconteceu precisa de startar, né? A Secretaria de Saúde precisa iniciar um processo de investigação do óbito, né? Para investigar o que aconteceu. Naquele caso, né? Naquele caso. Então, essa comissão que está fazendo a investigação são o corpo técnico da Secretaria de Saúde, né, nomeados por uma portaria e que tem a capacidade técnica, inclusive, de prestar ali um auxílio, um treinamento para a equipe do hospital para melhorar de imediato esse tratamento, esse acolhimento, esse atendimento mesmo das crianças. Sendo assim, junto com o Ministério Público, que trouxe essa recomendação para nós, nos validando de fazer esse treinamento lá, a gente começa um treinamento, um acompanhamento mais de perto. Então, quer dizer, esse limbo, ele está acompanhado pela Secretaria de Saúde, pelo corpo técnico nosso, em paralelo à solução em definitivo que nós estamos trabalhando. Mas o nosso corpo clínico está lá, nosso corpo técnico, não é alguém que vai conseguir suprir toda a demanda, mas é alguém que está lá de olho, está acompanhando, para que realmente a gente consiga, de fato, mitigar esse tipo de problema novamente, possíveis novos óbitos, e a gente consiga ter a garantia do serviço pediátrico, pelo menos vigiado e acompanhado ali pelos nossos profissionais. Aí eu assisti à coletiva dada pela diretoria do Hospital da Criança. E as médicas responsáveis lá me deram duas informações que me chamaram muito a atenção. Primeiro, que a informação que a gente tinha durante toda a semana é que não tinha o respirador. E elas disseram que tinha o respirador, não só um como dois, em pleno funcionamento. Então, já fica um ponto de atenção aí para essa comissão investigar. Quem é que está falando a verdade, não é? Segundo ponto é que eles alegam que foi um problema do SAMU, que o SAMU não quis fazer a transferência para o FTM porque o menino ainda não estava entubado, que eles só fariam uma transferência se o menino tivesse entubado. Que critério é esse? Como é que funciona isso? E o SAMU, me parece que a prefeitura também faz parte da gestão do SAMU lá. Sim, ele é regional, mas a prefeitura faz a gestão, não é isso? Como é que é? O SAMU ainda é municipal. Ele vai se tornar regional, que esse é o caminho que nós estamos credenciados no governo do estado. Sendo assim, é importante a gente falar sobre algumas coisas que aconteceram e que estão sendo apuradas na investigação. Tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Civil, e nós fizemos um ofício solicitando essas investigações. Perfeito. Mas é importante, né, que a gente deixe claro que o hospital está se defendendo, né, de uma acusação grave.
E o que eu pude apurar imediatamente, né, no dia seguinte, pela manhã, às 7 da manhã, é que o SAMU estava atendendo uma outra pessoa na rua que foi entubada no meio da rua, certo? E Uberaba só tem uma USA. Que é a ambulância. É um tipo de ambulância que pode fazer esse atendimento mais profundo aí, com mais... Os equipamentos. Com mais equipamentos, isso. E a USA, ela é específica para cidades acima de 460 mil habitantes, e Uberaba, mesmo com 360, tem uma USA. E, dessa maneira, a USA, uma única, estava atendendo outro paciente. E o que me foi informado, isso vai ser apurado aí pelas ligações e por tudo, é que, dentro daquele período ali, informaram ao Hospital da Criança que realmente estavam atendendo outros. E uma vez que o paciente estava dentro de uma unidade hospitalar, né, naturalmente ele poderia ser entubado, ele tinha ali todos os equipamentos necessários para ser entubado. Aí isso vai ser apurado profundamente por todo o material e nós colocamos tudo que nós levantamos, toda a equipe da Prefeitura, do SAMU, à disposição das investigações, porque isso tem que ser apurado de forma profunda, porque, de fato, se houve a negligência mesmo, os responsáveis têm que responder por isso.